Olá, meu amigo, chegamos a mais um estudo e esse estudo ele é muito interessante, pois vamos estudar hoje sobre a lei moral. A lei moral. Ontem nós estudamos sobre as leis na Bíblia e hoje nós vamos estudar sobre a lei moral. A natureza está regida por leis. Astros seguem uma rota traçada pelo Criador. Por causa das leis naturais, semeamos milho e colhemos milho, não arroz. O relacionamento do ser humano com seu semelhante e com Deus é norteado pela lei moral, codificada nos 10 mandamentos. Sem leis, a vida seria nada menos que um caos. Apesar disso, tentativas têm sido feitas para invalidar, alterar ou substituir a lei de Deus pelas tradições humanas. A pergunta para a qual buscaremos resposta neste estudo é: tem essas tentativas a autorização ou a aprovação da lei de Deus? Se não tem, são elas válidas? Qual deve ser nossa atitude em relação a elas? Hoje, como eu já falei, vamos estudar sobre a lei moral, os 10 mandamentos. A primeira pergunta é: quais são os 10 mandamentos e quem é o seu autor? Quais são os 10 mandamentos e quem escreveu? Em Êxodo capítulo 20, versículo do 3 ao 17, fala os 10 mandamentos. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo: não farás para ti imagens de esculturas, não as adorarás. O terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O quinto: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. O sexto: não matarás. O sétimo: não adulterarás. O oitavo: não furtarás. O nono: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Aqui está os 10 mandamentos. Mas quem escreveu esses 10 mandamentos? Vamos ver a resposta? Em Êxodo, capítulo 31, versículo 18, diz assim: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escrita pelo dedo de Deus. Então, quem escreveu os 10 mandamentos foi Deus. Sem essa que muitas pessoas vivem dizendo. Muitas pessoas vivem dizendo que os 10 mandamentos é de Moisés. Claro que não. Moisés foi um instrumento na mão de Deus para entregar e para ensinar ao povo de Israel sobre os 10 mandamentos. Mas quem escreveu foi Deus. A segunda pergunta é: segundo Jesus, em quantas partes estão divididos os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos foram divididos em 2 partes. Eles não foram alterados, eles não foram modificados. Ele foi dividido. Lembra que é 2 tábuas de pedra? Na primeira tábua, Deus escreveu 4 mandamentos, que se refere a amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda parte, Deus escreveu 6 mandamentos, que é amor ao próximo. Então, a primeira parte é amar a Deus e a segunda amar ao próximo. Destes 2 mandamentos depende a lei e os profetas. Se eu amo a Deus, eu vou guardar os seus mandamentos. Eu vou, com certeza, adorar unicamente a Deus. Eu não vou dizer o nome do Deus em vão. Eu não vou adorar imagens de esculturas. E eu vou lembrar do dia de sábado para o santificar. Da mesma forma, os outros 6 mandamentos, que é amor ao próximo. A terceira pergunta é: qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? Em Mateus 5,17, a palavra de Deus nos diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, eu vim cumprir. É o próprio Jesus Cristo falando. Ele não veio
mudar a lei. Antes, ele veio guardar a lei. A outra pergunta é: acaso Deus permitiu mudança em sua palavra ou nos mandamentos? Será que Deus autorizou a mudar os mandamentos ou a sua palavra? Olha o que é que diz aqui em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Vou ler aqui para você. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras da profecia deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham nelas escritas. Então veja que interessante. Ninguém está autorizado a mudar a palavra de Deus. Mas de acordo com a Bíblia, o que aconteceria no futuro com a lei de Deus? Olha só, em Daniel 8, verso 12, a palavra de Deus vai nos falar algo muito interessante. 8, versículo 12, diz assim: o exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então veja só, a palavra de Deus deixa claro que deitou por terra a verdade, e o que ele fez prosperou. Em Daniel também, capítulo 7, versículo 25, diz assim: proferirá a palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, o inimigo, ele quer mudar a lei de Deus. A gente viu no outro verso que ele diz que o que ele fez prosperou. Só que a lei de Deus não pode ser mudada, como a gente leu lá em Apocalipse. Então veja que interessante. A última pergunta é: o que é mais importante para Deus? Atos capítulo 5, versículo 29. Vou ler aqui e nós vamos dar continuidade para finalizarmos esse estudo de hoje. Atos 5, 29. Olha o que diz a palavra de Deus. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Satanás, ele quer mudar a lei de Deus. Porém, eu e você temos que obedecer a Deus. Por que devemos fazer isso? Por uma única coisa. Deus nos fez com as suas próprias mãos. Ele fez a gente para vivermos eternamente. Como o ser humano pecou, o ser humano estava sujeito à morte. Deus enviou seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. E Jesus prometeu, depois da sua morte, que voltaria para morarmos junto com Ele. Através do sacrifício de Jesus na cruz, a gente ganhamos a oportunidade de vivermos eternamente com Ele. E se nós obedecermos os seus mandamentos, adquirindo o seu caráter, teremos o privilégio de viver com Jesus por toda a eternidade. Por isso que Satanás, ele quer mudar a lei para que a gente não seja
cada dia mais transformado à imagem e semelhança de Deus, sendo transformado no caráter de Deus através da observância dos seus mandamentos. Então, por isso que Satanás quer mudar a lei, mas a lei não pode ser mudada. Jesus muito em breve vai voltar. E quando ele voltar, ele quer que eu e você estejamos prontos para vivermos com ele. Nesse momento eu quero convidar você para se inscrever no meu canal, ativar o sininho e dar um like. Compartilha nas redes sociais. Coloca aí nos comentários o que você está achando desse estudo. Terei o maior prazer para responder. E lembre-se, Jesus te ama e ele vai voltar. Tchau e até amanhã, se assim o Criador nos permitir.